O que você tem procurado conquistar na sua vida? Quais as renúncias que você tem feito para alcançar este objetivo? E elas têm te levado a estar mais próximos do Senhor? Vamos juntos então meditar o Evangelho de hoje e permitir que o Senhor possa nos falar novamente ao coração. Deixe o Senhor te interrogar. Meu nome é Padre Isaac, sou da comunidade Aliança de Misericórdia. A palavra de hoje do Evangelho vai nos comunicar algo importante. Jesus fala assim aos seus discípulos: se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Olha, aqui Deus está pedindo um processo para nós de renunciar-se a si mesmo, de tomar a sua cruz. Quantas vezes nós fazemos isso por um projeto que Deus coloca na nossa vida? Lembro muito bem quando tinha o projeto de poder estudar na Universidade Federal. Quantas batalhas enfrentava para poder alcançar esse objetivo. Tinha uma dificuldade financeira terrível naquela época. Para estudar, precisava ir para a biblioteca, gastava 1h30 da minha casa, na verdade morava com a minha avó, até a biblioteca. Ficava lá a tarde inteira, depois gastava mais 1h30 para voltar lá para a casa da minha avó, para poder então estudar durante a tarde, para poder dar conta justamente do vestibular, já que eu não conseguia pagar o cursinho. Quantos desafios, e olha que são desafiantes mesmo, porque lá em Belo Horizonte, morro é que não falta. Então, os desafios de todo dia subindo aquele morro, pensava do esforço, das dificuldades, mas sobretudo do desejo. E muitas vezes, quando você olha aquilo que você almeja, aquilo que você deseja alcançar, parece que os obstáculos eles vão desaparecendo. Você começa a gostar daquilo que está aprendendo com este caminho. Tantas barreiras, tantas horas de estudo, e graças a Deus, com todo o esforço e com essa graça extraordinária de Deus, consegui passar numa Universidade Federal, porque era somente assim que eu ia conseguir estudar. Não tinha condição de pagar uma faculdade particular. Mas, atrás daquele imenso esforço, havia uma graça que acompanhava e, ao mesmo tempo, havia um desejo de alcançar algo. Agora, pense você, se você deseja alcançar essa experiência do paraíso, alcançar justamente aquilo que Deus te chama, muitas vezes nos falta, primeiro, olhar para aquilo que Deus te chama, olhar para aquilo que Deus quer para você. Quando nós limitamos a visão, quando nós não olhamos para esta eternidade, quando nós não falamos de paraíso, faço essa pequena pausa para lhe perguntar: qual foi a última vez que você falou sobre o paraíso? Quantas vezes essa experiência do eterno faz parte da sua vida? Como nós podemos então lutar por aquilo que é eterno se mal falamos sobre esta eternidade? Quando nós começamos então a pensar no eterno, quando vemos a história dos santos que viveram, que vivenciaram essa eternidade, olharam para ela e experimentaram este Deus que se faz aqui presente, mas ao mesmo tempo chama eles perceberam que as renúncias que estavam aqui eram pequenas diante da graça que haveria de acontecer. Por isso, se você deseja um grande projeto, se você sonha alto, então você vai estar disposto a passar por todas as dificuldades para alcançar esse reino. Comece pensando nisso. Depois, comece a colocar em prática as pequenas renúncias para alcançar as grandes. Aquela renúncia da murmuração, renúncia de muitas vezes de falar a mais, a fofoca, o egoísmo, muitas vezes ali aquela palavra dura. Quantas vezes nós precisamos renunciar? Há também aquela cruz que a gente precisa assumir, que são as debilidades da qual nós não escolhemos. Talvez a família onde você nasceu, talvez a condição lá do seu trabalho que não é ideal. Você precisa tomar esta cruz, ou ainda, esta cruz pode ser interior, das suas debilidades interiores. Mas quando você começa a olhar para aquilo que Deus está construindo para você, você vai percebendo que aquelas renúncias são pequenas diante da graça que Deus está nos concedendo. O que faz muita diferença neste momento é poder olhar para o céu e, de repente, você começa seguindo Jesus, renuncia a si mesmo, toma a sua cruz e tudo isso ainda não parece algo muito penoso ou difícil. Quantas vezes ouvimos Padre Pio dizer: eu desejo todas as cruzes do mundo, mas seria muito egoísmo da minha parte
ficar com todas elas. Ele sabia que naquelas renúncias, naquilo que ele estava buscando, o ideal que ele tinha, tudo aquilo era pequeno diante de todas essas graças que ele experimentava. Tudo aquilo tinha um sabor muito diferente. E se muitas coisas ainda estão meio amargas dentro de nós, amargas na nossa história, é sinal que ainda o céu que está dentro de nós e da qual também almejamos ainda é pequeno. Por isso, deixa também o céu que está dentro de você crescer. E aí, de repente, as coisas começam a ser simples e elas começam a ser intensas e nos levam a Deus. Que os teus projetos sejam os projetos de Deus. Que os teus pensamentos sejam deles. Um grande abraço, Deus abençoe. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.